Fala pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. Como de costume, vamos começar passando pelos indicadores aqui no Brasil, né? A gente teve Bovespa fechando a terceira semana seguida de alta, né? Subindo aí 2,72% na semana passada, cotado a 111.910 pontos, né? No mercado doméstico, a gente teve a semana marcada pela prévia do IPCA 15, que apresentou alta aí de quase 0,6% no último mês, bem acima aí das previsões do mercado, né? Já no campo político, né, os governadores decidiram prorrogar o congelamento do ICMS sobre combustíveis por mais 60 dias a partir de 1º de fevereiro, né, em tentativa de conter aí os preços, já que o barril do petróleo chegou na faixa aí dos $90, né? Esse é o maior valor aí dos últimos 8 anos. Então, essa alta aí foi muito pressionada, principalmente pelas tensões entre a Rússia e a Ucrânia, e também a alta demanda devido à reabertura econômica. O Diego vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Já na parte fiscal, o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou o orçamento de 2022, aprovando gastos discricionários para poder recompor o orçamento de gastos obrigatórios do governo, né, principalmente no que tange aí a folha de pagamentos. Na parte das carteiras, destaque aqui para as carteiras de ações do BTG, né, a carteira 10Sim, que é a principal carteira do research do BTG, subindo aí mais de 9% já nesse mês, superando de longe aí o benchmark, que é o Ibovespa, que está com alta de 6,76, no acumulado até o momento. Passando para a parte internacional, então, nos Estados Unidos, a gente teve o Comitê de Política Monetária do Fed, né, o FONC, como eles chamam, sinalizando aí sobre a decisão de elevar a taxa básica de juros da economia americana agora em março, tá? Em entrevista coletiva, o presidente do Fed, né, o Jerome Powell, ele indicou que o comitê estaria disposto a discutir aumento de juros em todas as reuniões até o final do ano, né, e reforçou aí os planos de encerrar em março o processo de tapering também, né? Então, com isso, o mercado que antes tinha como consenso aí uma alta de na verdade, 4 altas de juros ao longo do ano, passou a precificar, então, 5 altas de juros até o final de 2022, tá? Tivemos dados de inflação também nos Estados Unidos, o PCE, né, que é o indicador de inflação favorito do Fed, ele veio em linha com o esperado, e o PIB desse último trimestre, ele surpreendeu positivamente o mercado, né, impulsionando por um desempenho firme no consumo e empresas repondo seus estoques, e com isso também o resultado da produção industrial cresceu 5,5% no ano de 2021. Foi o resultado aí mais forte em termos de produção industrial da economia americana desde 1984, né? Mais uma vez aí a gente vendo que mesmo em cenários mais complicados, né, como esse de inflação, a economia americana ela vem surpreendendo positivamente as expectativas do mercado. E já no campo corporativo, a gente segue aí com as empresas americanas reportando seus resultados trimestrais, e a gente teve destaque aí na semana passada para as ações da Apple, né? A empresa ela reportou uma receita trimestral recorde e as ações subiram 7% na sexta-feira, contribuindo aí para uma melhora no sentimento dos investidores ao final da semana, tá? Já na China, a China ela estava na semana passada em véspera de feriado de Ano Novo Lunar, né? Então é o maior feriado do país que se inicia hoje, né? Então essa semana inteira vai ser feriado lá na China, tá? As bolsas ficam fechadas, e os índices da bolsa chinesa ele acumulou queda aí de mais de 4% na semana passada, puxada principalmente pelo aumento no número de casos de Covid-19, né? Que atingiram o pico aí nos últimos 18 meses, o que impacta também na cadeia de produção chinesa devido à política de zero Covid adotada pelo país, né? Além disso, também o pessimismo do mercado com relação às empresas de tecnologia, né? Então, após o Fed comunicar aí essa alta já para março, né? Isso acabou prejudicando principalmente os índices de tecnologia, né? Então, na China a gente acaba vendo muitas empresas de tecnologia que compõem o índice por lá, então acabou o índice sofrendo bastante aí com essa queda, tá? E por fim, passando pelo IFIX,
né? A gente teve o IFIX apresentando uma queda um pouco mais expressiva na semana passada, caiu 1,44%. Eu acho que o grande destaque aí, não sei se todos acompanharam, mas a gente teve a CVM surpreendendo o setor aí depois de determinar que o fundo, o Maxi Renda FI, né, que é o MXRF11, esse é o fundo com o maior número de cotistas da indústria, né, tem mais de 480 mil cotistas, então um fundo bem expressivo no mercado. Ele precisaria pagar rendimento aos cotistas com base no retorno contábil e não mais no regime de caixa, né? Então, acho que até vale frisar aqui, né, que a política adotada pelo fundo, ela está em linha com a regulamentação dos FIIs, que devem pagar semestralmente 95% dos rendimentos apurados no regime de caixa. No entanto, a grande questão aqui foi que a distribuição dos rendimentos desse fundo, né, no MXRF11, superou o lucro contábil no período, né? Então, a CVM ela alertou para isso, né? Então, como essa quantia ela é cedida, né, de distribuição, ela não deveria ser classificada como dividendos, mas sim como uma amortização de capital investido pelos cotistas, né, e o que traria, então, uma não isenção no imposto de renda. Então, está toda essa discussão em cima disso, em função desse comunicado aí da CVM, as cotas do fundo chegaram a cair, acho que mais de 6% na quinta-feira, tá? Então, isso acabou impactando um pouco o mercado de FIIs na semana. Vamos ver como é que vai se desenrolar aos longos aí dos próximos dias a respeito dessa situação, tá bem? Bom, agora eu chamo então o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para gente. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo. Esse slide aqui tá algo extremamente atípico, né? Geralmente, quando a gente vê todas as moedas globais frente ao real caindo, né? A gente vê aquele índice DXY também caindo. Mas olha o que a gente está vendo nesse cenário, tá? Uh, Gustavo falou e tem falado nas últimas semanas, há muito tempo, inclusive desde o ano passado, né, sobre o nosso descolamento de bolsa versus as bolsas globais, né? E aqui está acontecendo o que de fato a gente já estava falando lá atrás, né? Então, houveram alguns ativos extremamente desvalorizados, né? Em que o mercado internacional começou a enxergar isso e estão comprando, né? Então, consequência disso, o nosso real se valorizando aí frente às principais moedas, tá? O DXY, ele mostra uma grande aversão a risco nessa semana, né? Isso se dá basicamente com o resultado do Fed, né? Que o Gustavo já bem falou sobre os aumentos de juros e tudo mais. Então, vamos esperar como é que vai ser como é que serão essas magnitudes, né? Os dados aí de inflação dos Estados Unidos acalmaram um pouco os ânimos, mas mesmo assim a semana ainda mostra uma grande aversão a risco. Leandro, se tem aversão a risco, por que o pessoal está comprando bolsa brasileira? E eu te digo uma coisa, volume é a resposta disso tudo, tá? Inclusive vai sair, né, um artigo aí, fica atento, um artigo meu aí sobre o mercado internacional, que vai falar sobre essa questão de volume nosso, o volume da nossa B3 em dólar versus o volume dos ativos lá fora. Então, resumindo a história, uma gota lá do mercado americano ou um mercado internacional inunda o nosso Brasilzão aqui, tá? Então, basicamente a resposta é essa: comprando pechinchas, né? Bem de leve, mas esse bem de leve já dá uma bela diferença na nossa bolsa por aqui. E no cenário das criptos, tivemos um breve respiro, né, aqui nas criptos em geral, né, o Bitcoin aí saindo daquela casa de 30 mil pontos, que ele chegou a beliscar ali durante a semana passada, e voltando aos 38 mil pontos, e o Ethereum aí a 2.600. Lembrando que esses dois ativos aí depreciaram muito em 2022, chegando aí a quase 40%, 50%, mas deram uma boa recuperada no meio, né? Volatilidade é o nome do jogo aqui, fiquem todo mundo atentos às próximas notícias e vamos em frente. Obrigado, valeu. Valeu, Leandro. Chama agora então a Lipe para comentar de commodities agrícolas. Bom dia, Lipe. Vamos lá, bom dia, Gustavo, bom dia, pessoal.
Em relação à soja, tivemos uma alta aí de 3,94 na semana, negociada a $32 a saca. Semana foi bastante agitada no mercado aí de soja, principalmente em Chicago, que terminou o pregão na última sexta-feira com altas de mais de 20 pontos aí nos contratos que são mais negociados, né? Por lá, a soja encerrou negociada a $14 o bushel, 14,75, mas já se fala que 15 e 20 já é bem provável que chegue nesse patamar de preço, segundo os analistas, né? Apesar do clima aqui na América do Sul, né, que comprometeu severamente toda a oferta de soja, neste momento o mercado está encontrando força bastante na demanda. Então, a demanda para exportação segue bastante forte e cria aqui uma disputa com a indústria local. Isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Que disputa a matéria-prima, o soja tipo exportação contra o soja para esmagamento no mercado doméstico, né? Isso faz com que os demandadores, aí aqui principalmente a China, né, passe a olhar mais para os Estados Unidos, mas enfrenta praticamente o mesmo problema que aqui no Brasil. A China caminha agora para entrar no feriadão aí de ano novo lunar, conforme o Gustavo comentou, que é o mais importante da nação asiática, né? E a demanda por soja depois desse período, segundo analistas, deve ser bastante agressiva. Tá? Então esse é o mercado aí de soja. Em relação ao milho, uma queda de 0,74 na semana, negociada a R$ 99,00 a saca. O milho fecha a semana em campo misto, né? Sobe um pregão, cai em outro, mas sempre negociando num patamar de preço próximo a R$ 100, né? No mercado físico não é diferente, o produtor também encontra aí por volta de 105 a 107, tem milho disponível. Hoje para o milho subir de patamares não é o que a maioria dos analistas estão dizendo. No mercado brasileiro também o preço da saca contabilizou poucas movimentações, poucos negócios no mercado físico nessa última semana. O próprio BTG soltou uma análise, vocês devem ter recebido isso aí por e-mail, no qual tem uma análise fundamentalista demonstrando que a gente pode ter uma queda no preço do milho em função dos estoques, né? Então, se vocês até conhecerem produtores que têm interesse em travar o milho para setembro, eu acho que é uma operação bem interessante aí ser realizada, travar a 100, esperando aí uma provável queda, tá bom? O mercado de café é uma alta de 1,16, negociada a $287 a saca. Foi uma semana bastante intensa aí para o café, né, marcada por sessões de quedas bem agressivas, mas o mercado futuro de café encerrou na última sexta-feira com valorização de 1,66, diminuindo então essa perda e voltando aí a 1,16 de ganho na semana, né? Segundo também analistas, os preços voltaram a subir depois de uma nova redução dos estoques certificados nos Estados Unidos. O Rabobank diz que os cafés que são monitorados pela ICE caíram abaixo de 1 milhão de sacas. Então, e meio ao custo altos também de frete, né? No Brasil, os analistas estão projetando um cenário de preço firme para o café, até pelo menos o início da colheita. Do lado da produção, o Procafé destacou em uma entrevista que as chuvas que ocorreram nas últimas semanas trouxeram certo alívio para a safra 2022, que vai se consolidando aí com uma perda de 40% na produtividade, tá? Mas se não tivermos novos problemas climáticos, as condições são positivas aí para a safra 2023. E o boi gordo, deixei aqui por último, uma alta de 1,59, negociada a $342 a saca. O preço da arroba do boi se estabilizou, né, na bolsa, então quando vocês olham o gráfico, vocês vão ver que o mercado praticamente está de lado, com um viés de alta um pouco maior aí, mas o preço da carne no mercado ele mantém uma tendência de queda. Existe uma queda de braço aí entre produtor e frigorífico, que precisam entrar num acordo para chegar no melhor consenso em relação a preço. Mas o mercado segue na mesma situação que a gente vinha falando, então problemas com abate, né, até as programações foram esticadas, a fim de equilibrar aí essa oferta e a demanda frente ao consumo que está bastante fragilizado em relação ao preço alto da carne. Tá bom? Bom dia, boa semana aí a todos. Valeu, Lipe, obrigado. Dando continuidade, então, chamar o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todos. Vamos lá, começando pelo petróleo. É mais uma semana aí de forte alta, né? A cotação do Brent atingiu a máxima, renovou a máxima aí de 7 anos, né? Esse patamar aí de $90. E registrou, assim, o seu sexto ganho semanal consecutivo, né? Basicamente, à medida que essa turbulência geopolítica, né, como até o Gustavo já comentou, principalmente entre a Rússia e a Ucrânia, né,
aumentou bastante aí as preocupações com a apertada oferta de energia. Lembrando que o próprio bloco da OPEP+, no qual a Rússia também faz parte, né, não tem digamos assim, a princípio, não mostrou interesse em aumentar, né, o nível de exploração da commodity, e essas turbulências geopolíticas podem causar mais quedas na produção, né, como já vem acontecendo há algumas semanas atrás em outras regiões de países também da Ásia, trazendo mais preocupação, porque a priori a demanda vai ser um tanto quanto maior do que imaginável, né? E hoje o petróleo também já, madrugada na China, abriu em alta, tá? Passando os $90 aí. Vamos acompanhar como é que vai ser essa semana. Alguns analistas, né, ainda falando do petróleo, ainda estão com aquela expectativa extremamente positiva para o valor da commodity, para ela bater a barreira de 100 ainda esse primeiro semestre, né? Vamos ver. Já o minério de ferro, né, foi uma semana aí marcada pela baixa volatilidade do ativo, né, uma semana bem lateral. Na quinta-feira aqui o minério de ferro teve uma alta, foi basicamente o que marcou o ganho da semana, né, 1% relativamente baixa. A alta também, e também a volatilidade em si, né, foi bem lateral o preço da commodity, tá? E também, principalmente comparado essa volatilidade aí ao movimento das principais bolsas da China, né, como foi apresentado há pouco pelo Gustavo também, em Xangai, com uma forte queda, né? Chama bastante atenção isso, então o minério ainda conseguiu sustentar. Porém, é uma notícia que a gente viu agora há poucos aí, é que nessa madrugada a cotação do minério está em forte queda, tá? Em torno de 6% de queda nessa madrugada lá na China, devido aos riscos de medida de controle de preço na China, né? Então também eles estão preocupados com a inflação, a gente está vendo que eles estão até na contramão em relação à taxa de juros, né, ciclo de cortes, mas enfim, chama muita atenção. Isso é uma forte queda, vamos ver se essa queda vai permanecer durante a semana ou é alguma coisa mais especulativa até pré-feriado lunar, tá bom? E o ouro, a gente teve uma queda, assim, esse teve uma queda relevante, né, na cotação na semana passada, mas basicamente foi pressionado pela sinalização desse ciclo de aumento de juros do Fed, né? A gente sabe que quando isso acontece, talvez até um pouco mais do que imaginado, como o Gustavo comentou, né, que há a possibilidade, não que o Fed talvez aumente nas 7 reuniões que teremos aí os juros norte-americanos, teoricamente num pace de 0,25 por reunião, né, mas há uma possibilidade. Então isso faz com que teoricamente impulsione o dólar, né, e aumente também o rendimento dos treasuries, né, dos bonds norte-americanos, principalmente o T10 que a gente usa como referência. O Leandro falou há pouco também, né? Então a semana também foi marcada com a alta expressiva do DXY, né, trazendo uma versão a risco, e dos treasuries, né? Então tudo isso corroborou aí para que o ouro tivesse uma queda bem expressiva aí na semana, beleza? Pode passar o slide, por favor, Gustavo. Beleza, aqui já olhando a nossa semana passada, nossa curva de juros futuro, né? A gente pode ver aí que as taxas futuras apresentaram uma abertura na parte curta da curva, né? Principalmente até o vértice 2025, com mais força no 23, né? E uma certa estabilidade nos vértices mais longos, né? Como a gente percebe, o 27, o 29, bem estáveis, né? A elevação dos prêmios nesses vértices mais curtos, basicamente, ela é explicada, né, por essa resiliência da inflação. A gente viu aí a divulgação do IPCA 15 na semana passada, né, em 0,58, né, saiu acima do consenso da expectativa do mercado e também dos principais analistas aqui do BTG, um pouco acima também da análise interna do BTG, somado a um discurso um pouco mais duro, né, do Fed, como a gente conversou, então sobre essa sinalização de uma possibilidade de um ciclo de alta um pouco maior. Então isso corroborou para que no curto prazo aí a gente risco inflacionário nosso aqui talvez chamasse bastante atenção, tá? É uma coisa também interessante falar que as taxas de títulos públicos de tesouro, indexada à inflação, basicamente as NTNBs, elas tiveram aí uma volatilidade bem interessante, bem alta nos vértices mais curtos, tá? E a atenção é a definição dessa PEC dos combustíveis, que pelo que eu vi em alguns noticiários, ela já foi digamos, descartada nesse final de semana, né? Mas realmente essa PEC dos combustíveis também, ela aumentou a volatilidade e trouxe também essa puxada, né, no vértice mais curto da curva de juros futuro, tá? Em relação aí aos principais dados a serem divulgados essa semana, né? O lado internacional, a gente aguarda aí a publicação de dados de emprego nos Estados Unidos, né, referente a dezembro, além dos resultados do quarto trimestre geral nos Estados Unidos também, tá?
Na zona do euro, teremos a divulgação dos índices de inflação e preço ao consumidor, interessante, né, a gente ficar aí de olho nisso. E no Brasil, a decisão aí do Copom, né, a gente sabe que essa semana aí na quarta-feira, né, na terça e na quarta será a reunião, né, do Comitê de Política Monetária do Brasil, e isso basicamente assume o protagonismo, né? Mas a maior aposta do mercado é que exista a elevação da taxa Selic para 150 base, né, ou seja, 1,5, para que ela seja elevada para 10,75, né? Essa é a maior expectativa e aposta, e assim, no mercado como um todo, né? Além disso, a gente também vai ter divulgação do resultado primário do setor público aqui no Brasil, né? E da criação de empregos formais divulgados pelo CAGED, tá? Então, vamos ficar de olho nessas informações locais, para ver como é que a nossa bolsa também acaba refletindo bastante isso daí. Por hora é isso, boa semana a todos.